Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 2 de janeiro. A igreja celebra hoje a festa da Epifania do Senhor, palavra esta que significa manifestação. Jesus se manifesta como aquele que será o Salvador de toda a humanidade, não somente dos judeus e de seus conterrâneos, mas de todo homem, de toda mulher, que respeita, que confia, que espera no Senhor. O Evangelho para nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. João e o evangelista Mateus registram nos seus evangelhos a figura de Herodes. Herodes era um homem mau, perseguidor, sanguinário e vingativo. E ele perseguia todos aqueles que fizessem oposição à sua pessoa. E eles, os magos, ao chegarem em Belém, na Judéia, eles vão até Herodes e perguntam a ele: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Ora, se só havia um rei, se nasceu um outro rei, era sinal de que nasceu um concorrente. E então Herodes ficou muito furioso, ficou com muita raiva e queria de todas as formas encontrar o menino para destruí-lo. Herodes fica perturbado ao ouvir a palavra dos magos que dizem: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Os magos, eles vieram do Oriente, eles eram astrônomos. Há uma diferença entre astrônomo e astrólogo. Os astrônomos são cientistas que estudam os astros. Os astrólogos são pessoas que estudam a influência dos astros nas pessoas. A astronomia é verdadeira. A astronomia é aprovada pela Igreja. Já a astrologia não. A astrologia é como se fosse uma religião, uma seita, que não tem fundamento, que não tem influência nenhuma na vida de todos nós. É uma seita falsa. Ao saber disso, que havia nascido o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunido todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Belém se tornou uma cidade importante porque ela é a terra do rei Davi. Davi nasceu em Belém. E a promessa que o Senhor fez de que nasceria um sucessor de Davi que seria rei, então em Belém é a terra de Jesus, porque ele é descendente de Davi e também porque ele será o verdadeiro rei, um rei eterno, um reino que não se dissolverá, um rei que não passará com o tempo, mas será o rei eterno. Então Herodes, usando de esperteza e maldade, chamou em segredo os magos e perguntou a eles onde estava o menino e quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Por que assim adorar o menino, se Herodes não confiava e nem acreditava em Deus? É porque na época de Jesus, nos povos da Bíblia, os reis eram adorados.
os reis tinham não somente o título de rei, mas de Deus. Era uma religião panteísta, ou seja, vários deuses. Então, qualquer rei que existisse, ele tinha o título de Augusto, de divino. Então Herodes quer saber onde está o menino para adorá-lo. Depois que o viram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Os magos foram guiados pela estrela do Oriente. Hoje, a igreja é a grande estrela que nos guia ao encontro de Cristo. Quem está com a igreja, quem está em comunhão com a igreja, sempre encontra com Cristo, sempre está na sua presença. E hoje, os presentes que nós queremos oferecer a Jesus são o nosso coração, as nossas boas obras, nossas boas atitudes. Sermos pessoas caridosas, que amam, perdoam e que se solidarizam com as pessoas. O Evangelho termina dizendo que, avisado em sonhos, para não voltarem a Herodes, os magos retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Quem se encontra com Jesus segue outro caminho, porque Ele mesmo, o Cristo, é o caminho. Os outros caminhos são atalhos ilusórios, o caminho do Cristo é eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.